falamos também, né, sobre a astrologia ser essa coisa plenamente terrena, humana, que nos ajuda muito a elaborar as coisas que acontecem aqui na Terra, né? Então, assim na Terra como no céu, olhar para as estrelas em busca de alívio, em busca de conforto, em busca de um espaço para elaborar, para pensar, para meditar a respeito das coisas que estão acontecendo com a gente aqui na nossa vida terrena, é uma coisa completamente humana, completamente natural, é um dos traços, inclusive, que nos tornam humanos, porque faz parte da nossa natureza. Então, essa ideia de seguir o relógio do Sol e da Lua, de entender esse fluxo, é uma ideia também da gente entender o nosso fluxo, porque a gente também é natureza, né? São mais de 30 mil anos de evolução seguindo esse relógio do Sol. Hoje, a gente vive uma vida muito emplastificada, então a gente está muito desconectado disso. Vou tentar trazer um exemplo aqui muito prático, muito simples, que tem a ver com a alimentação. Inclusive, esse entendimento do relógio do Sol, e o que é o relógio do Sol que eu estou falando aqui? São as 4 estações, a coisa mais básica que tem. Então, no momento que a gente domina esse relógio, a gente vai fazer agricultura, a gente vai impulsionar a nossa civilização, né? Por isso que eu digo que a astrologia é uma arte, uma linguagem milenar. Então, nos acompanha há muito tempo e é responsável por a gente estar aqui, do jeito que a gente está. Então, seguir esse relógio do Sol é seguir o nosso relógio interno. Hoje, por exemplo, é verão aqui no hemisfério sul, aonde eu me encontro, mas eu posso ir no supermercado e comprar uma cranberry, que é uma fruta que nem existe aqui no lugar que eu estou, né? Nem existe aqui no Brasil. Então, a gente consegue ir no supermercado e comprar uma melancia no mês de junho, no mês de julho. A gente está completamente desconectado com esse relógio, em função da globalização. A gente vai no supermercado hoje, está chegando comida que veio do Japão, né? Então, nós não temos mais essa necessidade de se guiar pela luz do sol e pela luz da lua para suprir a nossa sobrevivência básica. Mas o nosso corpo, ele ainda está conectado com esse fluxo e ele sente falta desse fluxo. E o ano astrológico tem tudo a ver com o relógio do Sol, tá? Então vamos conversar um pouquinho também sobre o que significa esse ano astrológico, por que ele é tão importante. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí no nosso super chat, que eu estou de olho. Hoje é um bate-papo que não vai ser muito extenso, mas sábado que vem a gente vai ter mais uma live para falar sobre o planejamento astrológico e também para celebrar a chegada do ano da Lua, esse novo ciclo que inicia no dia 20 de março. Então, como vocês sabem, a gente tem 12 signos, é importante de frisar, sempre procuro frisar isso aqui na trilha celeste, que signo e constelação são coisas diferentes, né? A gente vai falar o signo, ele é uma fatia, como se fosse uma fatia de pizza, aonde a gente divide a nossa abóboda celeste, o céu que a gente enxerga, em 12 fatias iguais. Então, os 12 signos, todos têm o mesmo tamanho, todos vão ter 30 graus. E dentro deles nós temos as constelações, aí cada uma com os seus tamanhos e as suas peculiaridades. Então, ao longo do ano, o Sol ele vai passar pelos 12 signos, ele vai dar uma volta completa nessa roda zodiacal, que é muito marcada também pelo movimento dos equinócios e dos solstícios, né? Aquela coisa muito básica relacionada às 4 estações e que é tão importante na nossa vida, mas tão simples, tão orgânico, tão básico que a gente acaba às vezes relevando ali ou tornando como uma informação menos importante. Então, o Sol ele vai ter esse movimento sempre no equinócio de Áries, que aqui no nosso hemisfério é o equinócio de outono,
nós vamos ter a entrada do ano astrológico. Pois se são 12 signos, quando o Sol chega no primeiro, nós temos o recomeço, né? A gente tem o reset da roda, como se resetasse a roda zodiacal. Agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, o Sol está transitando pelo signo de Peixes, que é o último signo do zodíaco. Então, nós estamos no final dessa jornada, dessa caminhada. Então, todo ano a gente vai ter essa grande renovação. Por isso que o ano astrológico é o período do começo do ciclo. Então, nós estamos nos preparando agora nessa temporada de Sol em Peixes, preparando o nosso solo, preparando a nossa vida para receber esse novo ciclo que está chegando no dia 20 de março. Então, quando o Sol termina o seu movimento na roda zodiacal, a gente tem esse período de renovação, de abertura de caminhos. Então, aqui no Brasil, eu gosto de brincar que o ano começa mesmo depois do carnaval, né? Então, a gente vai ter ali a virada do ano mundano, do ano comum, que é em dezembro, mas acontece justamente quando o Sol está passando pelo 10º signo, que é Capricórnio. Então, essa virada de ano, ela vem no final do ciclo zodiacal, ela vem no final do ano astrológico. E a gente vai ter essa temporada de verão, que é uma temporada muito propícia para encerrar pendências, para encerrar questões e para se planejar, para se organizar para o novo ciclo que chega em março. Então, essa data ela não é fixa. A gente tinha antigamente, né, as revistinhas de horóscopo que dizia ali, dia tal, o Sol ingressa no signo tal. Isso não é uma coisa fixa, de ano para ano a gente vai ter alguma diferença na chegada desse equinócio, e isso acontece porque o calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente usa padrão, ele destoa do relógio do Sol e da Lua, por isso que a gente vai ter anos bissextos. Também é muito comum que a nossa revolução solar, quando a gente vai fazer o cálculo da revolução solar, às vezes não cai no dia do aniversário, pode cair um dia antes, um dia depois, porque esse calendário gregoriano ele não acompanha com fidelidade esse relógio do Sol e da Lua. Então, esse ano, em 2023, é no dia 20 de março que o Sol chega finalmente no signo de Áries.